Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e hoje eu tô aqui pra falar sobre os livros eleitos como os livros mais assustadores. Eu vou deixar o link do blog onde eu vi esses livros aqui embaixo no box de descrição pra você ir lá e ler um pouco mais a respeito de cada um desses livros, porque são 40 livros, então assim, se eu for realmente falar sobre cada um deles detalhadamente, a gente vai ficar aqui por 1 hora quase. Então eu vou falar sobre esses livros, reagir aqui a alguns livros. O primeiro deles ali eu já tô vendo que eu conheço e vamos ver o que mais que tem pela frente. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e já ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Se se interessar por algum desses livros que foram eleitos aí os mais assustadores, compra com o meu link da Amazon que tá aqui no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda bastante e não paga nada mais além do preço do livro. E já aproveita que a gente tá aí em clima de mês do horror e compra um livrinho temático pra você ler no mês de outubro. Então vamos começar, que o primeiro deles é ninguém mais, ninguém menos que It, do Stephen King. Eu vou até chegar pra cá pra colocar a capinha deles aqui. E It, então, é a nossa leitura conjunta, inclusive, desse mês de outubro. Esse livro já tem 2 filmes, tem, inclusive, acho que tem um filme antigo também, né? Tem um filme antigo, tem um filme novo. Então, assim, não vou comentar muito a respeito desse livro, porque acredito que se você não conhece pelo livro, se conhece pelo filme. E se você não conhece é porque você não curte o gênero e não gosta de assistir esse tipo de coisa. O segundo livro, Menina Má, do William March. Esse daqui eu conheço, mas assim, só a capa, eu nunca li nada sobre ele. Se você já leu algum desses livros que eu tô falando aqui, que foram eleitos os mais assustadores, deixa aí nos comentários se você realmente achou esses livros assustadores. O terceiro livro que aparece aqui, aliás, não tá em ordem de mais assustador para menos assustador, tá? Tá numa ordem aleatória aqui. Então o terceiro livro é O Exorcista, do William Peter Blatty. E esse também, acho que se muita gente não conhece pelo livro, acaba conhecendo pelo filme, que também tem filme. Nunca li esse livro também, mas já assisti o filme, alguns pedaços pelo menos. Nunca tive paciência de assistir tudo, mas quem sabe um dia. O Jardim de Cimento, do Ian McEwan. Esse daqui eu nunca ouvi falar sobre ele. Mesclando elementos da tradição gótica inglesa a um enredo sem qualquer tipo de devaneio lírico, o autor constrói uma experiência literária áspera e visceral. Após a morte dos pais, 4 crianças encerram-se no minúsculo mundo do lar, entregando-se a todo tipo de sensações e descobertas bizarras. Com o tempo, passam a mimetizar os papéis dos adultos ausentes, criando uma nova estrutura familiar que desaba quando a irmã mais velha leva um estranho ao núcleo fraterno. É só o começo de um inferno existencial para o qual não haverá saída. Meu Deus! Eu mesma, depois desse vídeo, vou acrescentar alguns livros à minha wishlist, então é sobre isso. O quinto livro que aparece aqui é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro eu já li e não achei tudo isso não, tá? Inclusive eu esperava um pouquinho mais. Achei o Frankenstein até um pouquinho chato. O Frankenstein não, né? O monstro. Frankenstein é o doutor. Achei o bicho lá até um pouco chato, às vezes. Mas tá aqui eleito como um dos mais assustadores. O sexto livro que tem aqui é A Casa Infernal, do Richard Matheson, não sei. Por mais de 20 anos, a mansão Belasco permaneceu vazia. Tida como o Monte Everest das casas mal-assombradas, essa construção de aspecto imponente e sinistro testemunhou cenas inconcebíveis de horror e depravação. Interessante. Também nunca tinha ouvido falar desse livro. O sétimo livro que temos aqui é Drácula, do Bram Stoker. Esse daqui eu ouvi o audiobook dele uma vez, nem sei em que ano que é, nem lembro de nada do que eu ouvi. Foi uma péssima experiência e eu pretendo reler, né? Será uma leitura pela primeira vez, basicamente. Mas tá aqui então eleito como um dos livros mais assustadores. Será que vai ser tudo isso mesmo? O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Olha só, não temos só livro de terror aqui, porque o futuro pode ser assustador também. Não precisa ser uma história de terror para ser assustadora. Então, o Conto da Aia, a gente vai ter uma sociedade aí, né, no futuro, onde mulheres são determinadas para certos tipos de trabalho e elas só vão servir ali para aquilo, e se elas não servirem para fazer aquilo, elas vão ser treinadas para ensinar a fazer aquilo. Enfim, e a protagonista, ela é selecionada para ser uma reprodutora, digamos assim. Ela é enviada para a família e aí
ela é que vai gerar o filho daquela família. Tipo, o marido, ele não vai fazer o filho com a esposa, ele vai fazer o filho com a aia. E tem outros tipos de aias também, tem as que cuidam da casa. A protagonista, ela também costuma fazer compras pra casa da família. E assim, é bem tenso a história. Eu gostei bastante desse livro. Eu confesso que seria bem assustador mesmo viver nessa sociedade aí, no meio dessa sociedade em que esse livro se passa. O 9º livro que temos aqui são os melhores contos de H.P. Lovecraft. Não sei de que edição essa categoria... Essa edição, não sei que edição que é essa. Mas então tá dizendo que Lovecraft é o inventor de uma atmosfera Lovecraftiana em que o horror reside na impossibilidade de sua apreensão. Com enredos muitas vezes inspirados por seus constantes pesadelos, a obra de Lovecraft é marcada pelo simbolismo e encerra a visão de que o universo é sem sentido e indiferente ao sofrimento humano, e de que o homem é insignificante diante do poder do imenso e desconhecido universo cósmico. O próximo livro que tem aqui é A Volta do Parafuso, do Henry James, e esse daqui eu tenho muito interesse de ler, inclusive. Tá dizendo que essa obra gerou grande polêmica quando foi lançada. Um dos trabalhos mais populares do autor tornou-se um modelo de narrativa de terror psicológico. Eu não sei do que essa história se trata. A Superfície da Sombra é o 11º livro que aparece aqui, do Taylor Diniz. Poblado Oriental e Passo do Cati. São 2 cidades separadas pela Avenida Internacional, que delimita também a fronteira de Brasil e Uruguai. Disse que se uma carta de um lado da rua for colocada no correio endereçada ao outro lado, demorará 1 mês para chegar, porque deverá seguir ao Rio de Janeiro ou a Montevidéu e depois voltar. Quando dá por si, está comprando uma faca, está participando da Noite das Mascaradas, um antigo ritual pagão para trazer boa sorte, e observando tudo pelas ruas dos 2 países caminham as 7 viúvas da Calle de los Desengaños, que rezam pelas almas dos desamparados. Meu Deus! O que foi isso? Gostei. Assombração na Casa da Colina é o 12º livro que aparece aqui, da Shirley Jackson. Esse livro ganhou a adaptação da Netflix, né? Eu comecei a assistir, mas também não tive paciência pra terminar de assistir. E a série, pelo menos, eu achei um pouco, assim, perturbadora, um pouco assustadora ali, as cenas de susto. Eu me assustei. Então, aqui também não tem uma sinopse muito informativa, só diz que é um conto de terror sutil, psicológico, que ganhou seu lugar como uma das importantes histórias de casas assombradas. O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris. A jovem agente do FBI, Clarice Starling, entrevista o ardiloso psiquiatra Hannibal Lecter, cuja mente psicopata está perigosamente voltada para o crime. Ao seguir as pistas apontadas pelo Dr. Lecter, Clarice envolve-se em uma teia mortífera surpreendente. Esse daqui também eu nunca li. E eu não sei se tem o filme, se tiver também nunca assisti. O 14º livro que temos aqui é O Bebê de Rosemary. Esse eu lembro de ter começado a assistir o filme, mas também não tive paciência de ter... Eu sou muito impaciente pra assistir séries também. Rosemary Woodhouse e seu marido Guy mudam-se para um dos endereços mais disputados de Nova York, o Bramford, um edifício antigo de ares vitorianos, habitado em sua maioria por moradores idosos e célebre por uma reputação algo macabra de incidentes misteriosos ao longo da história. Olha, eu tô sem óculos, o computador tá longe, tá escuro, eu tô fazendo muita força pra ler essas sinopses. E chegamos ao livro de número 15, que é O Segredo de Jan Clev Schmid, do Júlio Ricardo Rosa. Alemanha, 1945. A guerra chega ao fim. Os ingleses estão às portas do campo de extermínio de Bergen-Belsen. Tá. Os nazistas cometem seus últimos crimes na tentativa de calarem as vítimas do Holocausto. Jan Clev Schmid, um jovem prisioneiro judeu, consegue escapar da morte. O retorno para casa se mostra penoso. O país está destruído e Jan Clev tenta manter seu segredo, sua segurança e sua sanidade. Porém,
Onde quer que esteja, os fantasmas nazistas voltarão a persegui-lo. Décadas mais tarde, no Brasil, ele e um jovem médico veem suas assombrações se juntarem em uma trama que envolve identidades falsas, perseguições e sombras da ditadura. Esse também é um outro tema que não precisa ser assim, né, como história de terror cheia de assombração, para ser assustador. O Processo, do Franz Kafka, ocupa a 16ª posição aqui. A história de Joseph K. atravessa os anos sem perder nada do seu vigor. Ao contrário, a banalização da violência irracional do século XX acrescentou a ela o fascínio dos romances realistas, na sua luta para descobrir por que o acusam, por quem é acusado e que lei ampara a acusação. Eu não entendi nada. Olha só, Livros de Sangue, do Clive Barker. Eu tenho esse livro por aqui, hein? Os livros de sangue combinam o ordinário, o extraordinário e o erotismo que se tornou a assinatura de Barker. O mundo cotidiano é transformado em um lugar irreconhecível com a essência dos pesadelos em pacotes tentadores. Não explicou muita coisa, né? Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Em Meridiano de Sangue, McCarthy reinventa a mitologia do oeste americano, criando uma obra sobre uma terra sem lei, em que o absurdo e a alucinação se sobrepõem à realidade. Ok. Um livro que eu já li agora, o 19º livro que temos aqui, é A Estrada da Noite, do Joe Hill. Esse livro, eu sabia que eu não tava louca, que eu não tinha, sei lá, delirado, que eu tinha me assustado com esse livro. Não assustada, assim, de levar susto, mas de ficar paranoica depois que eu terminei de ler. Ancorando o sobrenatural na realidade psicológica de personagens complexos e verossímeis, Joe Hill consegue um efeito raro. Em seu romance de estreia, já é considerado um novo mestre do suspense e do terror. Uma lenda do rock passado, o cinquentão, Judas Coyne coleciona objetos macabros. Eu falei sobre esse livro em alguma tag, na tag Midsommar Book Tag. Se esse vídeo tiver saído, eu vou deixar passando aí nos cards pra você assistir. Mas a gente tem um cara que ele coleciona itens de leilão. Então, quando ele compra esse novo item da coleção dele, que é um terno de um cara que acabou de morrer, e aí o fantasma veio no pacote. Ele comprou o terno e o fantasma veio pra assombrar ele também. E eu me senti muito paranoica depois que eu terminei de ler esse livro, porque eu ficava imaginando que o fantasma tava ali também, me vigiando, sei lá, em algum canto assim do quarto. E esse livro foi realmente perturbador. 20º livro, chegamos na metade. O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Já ouvi muita gente falando sobre esse livro, mas ainda nunca li. O Papel de Parede Amarelo é um conto que foi publicado em 1892 e, quando foi lançado, já causou um certo desconforto por sua essência feminista. Mas também foi visto apenas como uma história de terror. Hoje em dia é reconhecido como um dos pioneiros no campo da literatura feminista americana, pois aborda violência psicológica e social contra a mulher, que infelizmente ainda se faz presente. Nossa, foi considerado de terror só porque era feminista? Eu não sei se eu tenho interesse em ler, mas talvez, quem sabe, um dia. 21º, a obra completa de Edgar Allan Poe. Todas as obras dele. Se falamos de histórias de terror, falamos de Edgar Allan Poe. Desde seus poemas aos contos, tudo está envolvido de terror, medo, sensações indescritíveis e aquela beleza gótica que só ele sabe construir. Esse ano, eu separei um livro dele pra gente ler, aquele livro com contos, né, o Medo Clássico, volume 1, então se você quiser ler com a gente, eu vou deixar o link do nosso grupo aqui no box de descrição, que aí você entra lá no grupo, eu vou liberar o cronograma de leitura quando estiver mais próximo, assim, de começar a ler. Vai ser a nossa leitura de dezembro. Sim, um livro de terror pra dezembro, mas é porque eu coloquei porque eram contos, então foi isso. Vai lá no grupo pra ler com a gente depois, se você se interessar. 22º livro da lista é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Em seu 26º aniversário, Dana e seu marido estão de mudança para um novo apartamento. Em meio a pilhas de livros e caixas abertas, ela começa a se sentir tonta e cai de joelhos nauseada. Em um piscar de olhos, ela está de volta a seu novo apartamento, completamente encharcada. É a experiência mais aterrorizante de sua vida, até acontecer de novo e de novo. Quanto mais tempo passa no século XIX, numa Maryland pré-guerra civil, um lugar perigoso para uma mulher negra. Mas, mais consciente, Dana fica...
Calma. Quanto mais tempo ela passa no século XIX, mais consciente Dana fica de que sua vida pode acabar antes mesmo de ter começado. Eu tenho muita vontade de ler algum livro dessa autora, só que eu acho muito confuso as publicações dela, porque vai lançando uns livros aleatórios. Aí eu vejo o pessoal falando que o livro é continuação de série não sei o que, e aí não diz que é série, não diz que é continuação, e eu tenho medo de ficar perdida. Mas eu quero muito ler alguma coisa dessa autora. O 23º livro que temos aqui é Precisamos Falar sobre Kevin, do Lionel Shriver. Esse aqui eu assisti o filme e eu achei bem fraco, pra falar a verdade. Esperava mais psicopata, mais sangue, mais coisas do tipo. Esperava mais do filme. Mas então, aqui tem o livro deve ser mais assim... Deve ser mais angustiante, né? Porque você fica ali lendo página por página até chegar em algum lugar. Kevin Khatchadurian, 16 anos. É autor de uma chacina na qual matou 7 colegas, uma professora e um servente num colégio dos Estados Unidos. Nesse livro, a autora fez um thriller psicanalítico em que a mãe do assassino escreve cartas ao pai ausente. Esses trechos que eu tô lendo, assim, são só o começo, tá? Daí tem aquela opção de, tipo, ler mais. Mas eu não vou ler mais porque senão vai ficar muita coisa aqui nesse vídeo. Dia de Matar Porco, do Charles Kiefer. Nossa, tem uns nomes muito difíceis aqui. Ariosto Duchesse escapou de uma morte por hemorragia. Eu já gravei muitos vídeos hoje, a língua tá toda embolada. Ariosto Duchesse escapou de uma morte por hemorragia depois de sangrar por dias. No quarto do hospital, ele vê sua mãe já falecida, o fantasma dela ou o efeito dos medicamentos. Com isso, ressurgem também todas as memórias e assombrações da vida no campo deixada para trás há mais de 30 anos. As relações familiares, os rituais, incluindo o dia de matar porco, quando os meninos se credenciam para as atividades da vida adulta. Dia de Matar Porco é o primeiro romance publicado por Kiefer, depois de um hiato de 12 anos sem lançar uma narrativa longa inédita. Não sei se esse livro seria pra mim. Eu já não gostei do título. O 7, do André Bianco. Nossa, olha só, 25º livro aqui. Eu tenho esse livro aqui, só não vou pegar porque senão... Enfim, vou deixar a capa dele aqui, mas eu tenho esse livro aqui, eu tenho muita vontade de ler, mas eu acho que ele tem uma continuação também, e aí eu preciso ter a continuação para começar a ler uma série. O 7 é sobre uma caravela portuguesa naufragada com mais de 500 anos, que é descoberta no litoral brasileiro. Dentro dela, uma estranha caixa de prata lacrada esconde um segredo. Apesar do aviso grafado com a recomendação de não abri-la, a equipe de mergulhadores que descobriu decide seguir em frente. Aquele famoso caso do não faça isso, vai dar merda, que a gente sabe porque a gente assiste muita coisa de terror. Mas o pessoal insiste. Também se eles não abrissem não tinha história, né? 26º livro é A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves. Que nome diferente. No encontro dessas duas histórias... Ok. No encontro dessas duas histórias, J.K. Reiners, que é o autor, cria uma hábil trama de suspense e terror na trilha de escritores como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Richard Matheson. E cria também um bairro que é quase um personagem em si, feito de casarões mal-assombrados, seitas secretas e monstros. Tá aí outro livro que vai pra wishlist. Gog Magog, Patrícia Mello. A barbárie e a crueldade que o título evoca nas diversas lendas e recontos religiosos são os temas centrais do novo romance de Patrícia Mello. O truculento embate com a polícia nas manifestações rotineiras de greve, o casamento tóxico com a enfermeira Marta, que gosta de fotografar seus doentes terminais, ou a realidade violenta que enfrenta na escola pública onde leciona biologia para analfabetos funcionais, que ameaçam e espancam professores com frequência assustadora, não são capazes de alterar o ethos resignado e pacífico do professor e protagonista sem nome dessa narrativa insólita. Ok. O 28º livro que aparece aqui é O Senhor das Moscas, do William Golding. Inclusive,
Tá aqui em cima, mas eu não vou pegar não. Publicado originalmente em 1954, é um dos romances essenciais da literatura mundial. Adaptado 2 vezes para o cinema e traduzido para 35 idiomas, o clássico já foi visto como uma alegoria, uma parábola, um tratado político e mesmo uma visão do apocalipse. Eu sei que esse livro vai ser sobre um avião que cai, né, numa ilha, e aí vai sobrar só umas crianças lá, umas crianças e adolescentes, e eles vão ter que formar uma nova rotina ali, uma nova sociedade entre eles, e vai rolar umas rixas entre eles. É a única coisa que eu sei. 29º livro da lista é Bom Dia, Verônica, da Andrea Kilmer, que a gente sabe que não é a Andrea Kilmer. E tem a série também, né, que saiu, também não tive paciência de terminar de assistir. Entre os livros mais assustadores temos Rafael Montes e a criminóloga Ilana Kazoy, com o pseudônimo de Andrea Kilmer. A personagem, com sua habilidade e sua determinação, vê a oportunidade que sempre quis para mostrar sua competência investigativa e decide mergulhar sozinha nos 2 casos. No entanto, essas investigações teoricamente simples se tornam verdadeiros redemoinhos e colocam Verônica diante do lado mais sombrio do homem, em que um mundo perverso e irreal precisa ser confrontado. Não sei, talvez o livro me prenda mais, mas a série realmente não... 30º livro, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Publicado em 1855, o livro de Álvares de Azevedo é um clássico da literatura brasileira. Contém 5 contos narrados por amigos que estão se abrigando em uma taverna. É um dos mais populares e influentes trabalhos da ficção gótica na literatura brasileira. Durante a conversa, os amigos contam uns aos outros experiências mórbidas e difíceis de superar. Antropofagia, incesto, traição, violência e necrofilia são o lugar comum dessas narrativas de mistério e terror. Mais um pra minha wishlist. A Dança dos Ossos, do Bernardo Guimarães. Publicado em 1871, o livro menos conhecido de Bernardo Guimarães. O seu livro mais conhecido, Escrava Isaura. Esse livro, A Dança dos Ossos, narra com construções sintáticas e expressões bem brasileiras 3 aventuras de natureza diversa. As Águias do Rio, G.G. Diniz. As Águias do Rio é um conto de horror fantástico com figuras da mitologia brasileira. Olha só, temos muita literatura brasileira aqui nessa lista. Na história, Bruno e seus amigos não retornarão os mesmos depois de sua estadia em um acampamento nas margens do rio Amazonas. Eita! Johnny vai à guerra, Dalton Trumbo. Johnny vai à guerra é um livro anti-guerra. Trumbo criou a figura do soldado sem nome como uma metáfora de todos os homens que perderam a vida na guerra. Um livro que fala sobre guerra precisava estar nessa lista de livros mais assustadores. Sim, tá aí esse assunto também, né, que eu falei lá do Holocausto, o futuro lá do conto da Aya. Esses temas, assim, são temas que são assustadores mesmo não tratando de assombrações e possessões demoníacas e esse tipo de coisa. Uma agulha para o diabo, Ruth Rendell. Mata-se por medo, inveja, ganância ou mata-se simplesmente por inexplicável compulsão. O cenário pode ser um parque africano, um sinistro cemitério em ruínas, um vilarejo na costa leste da Inglaterra ou as escuras e aterradoras clareiras em Epping Forest. Por tudo isso perpassa o perigo, a profanação ou o desrespeito à paz dos mortos, o desrespeito à paz dos outros ou o pior de todos, a fúria de uma mulher abandonada. Situações de mistério, de intriga, de perigo e até de terror. Mais uma pra wishlist. A Mulher de Preto, de Susan Hill. Esse é aquele que coisou o filme? Arthur Kipps, um jovem advogado, é chamado para acompanhar o funeral da senhora Alice Dreblow, a única moradora da casa do brejo da enguia. Enquanto trabalha na isolada propriedade, Kipps descobre trágicos segredos ocultados por suas janelas fechadas, ao vislumbrar uma jovem e sofrida mulher vestida de preto. Eu acho que é o do filme, não é? 36º livro, A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, da Juliana Daglio. Eu adorei esse título. A ceia de Natal está posta à mesa. A velha casa dos Vieira arrumada e enfeitada com luzes coloridas e guirlandas. Os 4 filhos da falecida matriarca já chegaram. 3 dos 11 netos também vieram.
Os 7 membros da família estão sentados na sala, esperando para cumprirem o último desejo da vovó Olegna, assistirem juntos o vídeo com suas últimas palavras. Mas a vovó chamou o diabo para a ceia e ninguém vai sair vivo de lá. Nossa, gostei, quero também. A bruxa do olho de vidro, Moespacolato. Um crime não solucionado. 3 crianças curiosas. Uma casa abandonada. Você está preparado para adentrar os recônditos empoeirados de um ambiente desabitado há anos? Um segredo perturbador está prestes a ser revelado numa história de suspense e mistério que tem como cenário a cidade que nunca para. Qual que é a cidade que nunca para? Fahrenheit 451 tá aqui na lista também, 38º, do Ray Bradbury. Guy Montag é um bombeiro. Sua profissão é atear fogo nos livros, em um mundo onde as pessoas vivem em função das telas e a literatura está ameaçada de extinção. Os livros são objetos proibidos e seus portadores são considerados criminosos. Montag nunca questionou seu trabalho, vive uma vida comum, cumpre o expediente e retorna ao final do dia para sua esposa e para a rotina do lar. Um livro essencial em uma lista de livros mais assustadores. Com certeza, imagina, um dia alguém invade sua casa, pega todos os seus livros e queima na sua frente. Eu acho que eu me jogava na fogueira junto. A Sangue Frio, do Truman Capote. O americano Truman Capote foi um escritor versátil. Produziu textos de qualidade em vários gêneros, contos, peças, reportagens, adaptações para a TV e roteiros para filmes. Mas sua grande obra foi um romance e reportagem, A Sangue Frio. Uns bombeiros, no fundo. Que conta a história da morte de toda a família Clutter, em Holcomb, Kansas, e a história dos autores da chacina. E por último, olha só o livro que tá aqui, 1984, do George Orwell. Eu tenho esse livro aqui também. Não, esse eu não tenho. Não. O que eu tenho é a Revolução dos Bichos. Mas esse eu também queria muito ler. Entre os livros mais assustadores, como deixar de fora este clássico. Winston, herói de 1984, romance de George Orwell, vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância do grande irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito. E além? Ok. Wishlist recheadíssima aí, né, com livros novos. Me diz aqui qual desses livros você já leu, se você gostou, se você não gostou. Como eu disse, o link do blog de onde eu li essa lista tá aqui no box de descrição pra você ir lá e ler mais sobre os livros também. E é esse o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like que me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entregar o conteúdo pra mais pessoas que assistem conteúdo parecido. A gente se vê no próximo vídeo então, e tchau!